Final de novembro eu recebi uma mensagem no telefone de um amigo meu. Mandou para o meu telefone. O nome dele é Sérgio, mas quando eu li a mensagem eu vi que era a esposa dele, a Denise, e ela disse assim: teu amigo não está bem. Aquilo me deu como que uma facada. Esse meu amigo que ela falou era um ex-piloto aqui do trem, o Sérgio. E um dia um outro amigo me apresentou ele, porque ele já tinha passado por várias denominações e disse que ele queria conhecer melhor a Cristo. E há mais ou menos uns 13 anos atrás me apresentaram eles, conheci a família, passei a dar estudo para eles, e a cada estudo eles iam entendendo, compreendendo e decidindo. Porém, eu deixei 2 assuntos para o final. Um assunto era o sábado, outro assunto era o dízimo, porque eu que estava dando o estudo, eu não tinha tanta fé de que eles o aceitariam. Para minha surpresa, quando dei o assunto, a lição do sábado, eles disseram: a partir de hoje nós estamos guardando o sábado. E quando tratei do assunto do dízimo, conforme a Bíblia fala, eles disseram: a partir de hoje nós somos dizimistas. Eu me pus o contrário e comecei a fazer alguns inquirimentos para eles. Vocês têm certeza que vocês querem abrir mão? Porque na função que ele estava, para ele poder trabalhar sábado, entrava como escala de feriados. Então ele podia trabalhar sábado, ele tinha que trabalhar sábado, domingo e feriados, claro que em escalas, mas o salário dobrava, tipo 8 mil ia para 15 mil. Para se tornar adventista ele tinha que perder a metade do salário. E eu comecei a questioná-lo, se ele tinha certeza que queria fazer isso. E ele disse: não está na Bíblia, Antônio? Com relação ao dízimo é a mesma coisa. Eu dei a última lição e eu disse assim: vocês, além de perder quase a metade do salário, você quer ainda devolver mais 10% daquilo que Deus te dá? Você tem certeza? Ele disse: nós preferimos aquilo que Deus nos der com a bênção de Deus do que sem a bênção de Deus. Esse meu amigo, ele tinha vários problemas já, porque ele, na casa dele ele tinha um pingômetro, e ali ele colocava o uísque ou cachaça para tomar um traguinho a cada dia. Então ele já tinha um problema de fígado bem alterado assim, era uma pessoa um pouco nervosa em casa tal. Mas ao ir estudando, ele foi compreendendo o amor de Cristo por ele. Se converteu, aceitou Cristo, e eu fiz uma pergunta para a filha, depois que eles já eram batizados. Os filhos não, e eu fiz uma pergunta para a filha: qual o pai que tu preferes? O pai de antes ou o pai de hoje? E ela disse: com certeza o pai de agora. Bom, passaram-se os anos, ele se aposentou no trem, compraram uma casa em Garopaba, foram embora para lá, para um lindo lugar, na frente de um lago azul enorme, grande, num morro. E nós íamos visitar eles seguidamente. Mas agora no mês de novembro ela mandou... Mas um certo dia ele conversando comigo, ele disse: Antônio, eu já estou no lucro. Porque se eu não tivesse aceitado a Cristo, com certeza eu já teria morrido há muito tempo. Não teria vivido mais 2 anos talvez. Mas ele viveu, pela graça de Deus, mais ali uns 12 ou 13 anos. E então em novembro, final de novembro, ela me mandou uma mensagem dizendo: teu amigo Sérgio não está bem. Eu levei um choque, entrei em contato com ela. Ela me contou que sentiu uma pequena dor, foi fazer alguns exames, tal, não achou. Daí o médico resolveu fazer mais uns exames, e aí detectou então 3 tumores no fígado. Um de 3 centímetros, um de 5 e um de 7. Porém o de 7, ele deu como que um mata-leão, pegou aquela artéria principal, não sei se o nome é artéria, quem da área aí pode me corrigir, do fígado, e o câncer fez assim, e estava sufocando. Quando foi ontem, nós estávamos na serra, eu e a Cris, e recebemos uma notícia triste: teu amigo Sérgio morreu. 1 mês e pouco depois. Na última Santa Ceia, eu e o Flávio falamos com o pastor aqui: pastor, nós queremos levar a Santa Ceia para um amigo nosso que está aqui em Canoas. A família dele era daqui, eles vieram de Santa Catarina para cá para se tratar na Santa Casa. Nós levamos a Santa Ceia para ele. O pastor o doutor Elias Morte, da Central de Porto Alegre, que é vizinho deles lá em Garopaba, era vizinho, estava aí também. E nós fomos ali em Canoas, levamos a Santa Ceia, ele tomou a Santa Ceia conosco, participou ali, oramos a Deus. O outro pastor de Canoas foi lá, ungiu ele, pedindo a bênção de Deus.
Poucos dias, na outra semana depois, deu uma hemorragia, entrou no hospital, 1 semana e pouco agora. Quando foi ontem, nós estávamos no sepultamento dele. Para mim era um filho, o filho da fé, faleceu. Que tragédia, o câncer continua comendo pessoas. Há pouco tempo atrás, um casal de amigos nossos que começou estudando a Bíblia aqui, a primeira vez que veio na nossa classe ali, participou da classe, daí o Thompson, o filho do pastor Emilson Reis, era professor comigo na classe, e ele chegou ali e disse que queria estudar a Bíblia, veio a convite da Novo Tempo, morava ali no prédio que mora o Marco Antônio, e ele estava planejando se matar, se atirar do 8º andar, mas aí foi convidado, alguém disse para ele escutar a rádio Novo Tempo, o Carlos, e ele veio aqui na igreja, começamos a estudar, eu e o Thompson, a Bíblia com ele, e se batizou, frequenta a igreja da Floresta, casou-se com uma menina ali da igreja da Floresta, e formou uma família então, tem um menininho, e agora há pouco tempo atrás ela engravidou novamente, mais um outro menininho. Na parte dos exames lá, descobriu-se que a criança tinha problemas e não viveria. Ele me ligou, um pouco entristecido, queria um pastor que pudesse aconselhá-los, porque os médicos deram a possibilidade de fazer um aborto para salvar a mãe. Eles não aceitaram. Falou com o pastor Elbio Menezes, meu primo, o pastor orientou-os e eles não aceitaram. A criança nasceu, ficou alguns minutos vivo no hospital, eles consagraram a Deus, e depois eu e a Cris, infelizmente, participamos no cemitério aqui em Porto Alegre do ato fúnebre. Que coisa triste. Ontem eu olhei meu celular, recebi uma mensagem e me entristeceu mais ainda. A irmã Maria Clara, que quando nós chegamos aqui na igreja, eu pude conhecê-la e o seu esposo. Poucos dias depois ela não veio, ela frequentou a nossa classe. E eu disse, o que será que aconteceu com ela? Uns dias depois ela apareceu sozinha. O marido havia falecido, frequentou aqui a nossa igreja logo no início. Pai do pastor Rogério Gorniak. Ontem ela postou uma mensagem, estou enlutada. Meu filho Cristiano, algumas vezes veio aqui na igreja, participava do sopão com a esposa e o gurizinho, faleceu. Irmãos, que tristeza, que tristeza. Às vezes os profetas de Deus, eles vinham e traziam mensagens de tristeza. Por exemplo, o profeta Oséias teve que encenar várias vezes com a sua própria família situações tristes para ele. Falar sobre esse assunto da morte é algo assim, de uma certa forma, repulsivo para nós hoje. A morte continua a sua marcha. E eu lembro de um hino que nós cantávamos na igreja. Quase não temos cantado mais, porque é um hino triste. Nós já vamos pelo vale um a um, até que a morte enfim nos queira ali ceifar. E assim segue o hino. Um hino triste, um hino fúnebre. Falar sobre a morte é algo que sempre, em todos os aspectos, vai nos machucar. E eu trouxe aqui alguns livros, porque quero ser fiel aos autores. E nesta meditação aqui, de coração a coração, nesta meditação, o autor escreveu, dia 2 de novembro, ele escreveu a seguinte mensagem: morte não é um assunto sobre o qual escolhemos conversar, ela é repulsiva, triste, pavorosa. Eu me lembro da primeira vez que eu vi o meu pai chorar. Minha avó adoeceu, meu pai foi para o hospital, nós morávamos em Miraguaí, a minha avó em Santa Rosa, meu avô, e meu pai foi para Santa Rosa, e lá meu pai estava com ela, e disse que ela começou a piorar, e meu pai começou a observar que as pernas delas começaram a pretear, como que umas meias, assim, veio subindo as meias. E quando chegou mais ou menos nessa altura, minha avó morreu. Aquela mancha preta assim.
E meu pai, quando veio, nós não fomos no velório, era muito difícil na época, longe, só de ônibus. Mas meu pai, quando veio, ele sentou para nos contar e chorou. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. A segunda vez que eu vi meu pai chorar foi quando meu avô, o pai dele, morava conosco. Teve um câncer e lutou com aquele câncer por uns 10 anos e morreu. Quando eu vejo os meus tios pelo lado da minha mãe falar de meu avô, Antônio Tossin, do qual herdei o nome, eles geralmente choravam, porque era uma pessoa extremamente boa, um homem de um coração maravilhoso, amoroso, bondoso, novo ainda, antes dos 60 anos morreu. Uma pessoa de pouca cultura dos livros, de pouco conhecimento, não tinha formação acadêmica nenhuma, tinha primeiro ano primário, mas subia no púlpito para fazer um sermão e conseguia levar as pessoas para perto de Cristo. Morreu. E os filhos, quando falavam, choravam. Que assunto difícil de tratar, o assunto da morte. Continua fazendo suas vítimas, arrancando pessoas sem anestesia de seus queridos. Porém, há muitas teorias com relação à morte. Eu estava num velório e a pessoa oficiante uma vez era de uma criancinha, e ele disse assim: queridos pais e familiares, essa criancinha Deus precisava no jardim do céu, por isso ele veio buscá-la, para levar para o jardim dele. Que Deus terrível, tirano. Tinha um nenezinho de 2 anos, 3 anos dos pais, para levar para o jardim dele. Que teoria mais fajuta, mentirosa. Estava num outro velório da minha tia, e num determinado momento da cerimônia, do ato fúnebre, a pessoa oficiante, de repente deu um grito e disse assim: irmãos, a irmã está entrando no reino da glória agora, eu estou vendo ela entrando no reino da glória. E a família entrou em êxtase ali. Quantas teorias, quantas teorias, teorias que não são fundamentadas na verdade. O que acontece realmente com a pessoa depois da morte? As tentativas feitas para responder a essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto, e aumentam as dúvidas. Para uns, ao morrer o indivíduo vai direto para o céu, outros para o inferno, outros para o purgatório. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a tantas ideias conflitantes, nós necessitamos realmente obter respostas. E a Bíblia tem a resposta. Mas eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, para ver o primeiro sermão pregado sobre esse assunto. E quem foi o pregador? Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 2. Aqui está, irmãos, o primeiro sermão pregado sobre a morte. E quem foi o pregador? Vamos ler então o que diz ali. Então a serpente disse à mulher. Quem era a serpente? Satanás. Então Satanás pregou um sermão para Eva, a mulher, e disse: é certo que não morrereis. O primeiro sermão pregado sobre o assunto da morte, para disfarçar o dano da morte, que Deus disse que se eles desobedecessem, morreriam, e a morte é o contrário de vida, é uma ruptura, foi Satanás. Irmão, para nós entendermos a morte plenamente, pouco nós falamos sobre ela, nós precisamos entender a vida. E quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele criou o homem do pó da terra, formou aquele boneco, assim como as crianças ganham seus bonecos, Ele formou o boneco. E eu sei que vocês aí em cima têm a chave da luz. Vocês têm a luz aí, não tem? Tem a chave da luz? Por favor, desliguem a luz por 1 minuto só. Desliguem a luz. Desliguem a luz aí.
Isso, só essa tá bom, tá bom aí. Tá, maravilha, muito melhor. Agora pode acender. Irmãos, para nós entendermos o que aconteceu agora, eu quero usar isso como explicação. Deus criou aquele boneco, ali estava aquele ser inanimado, e então Deus, o originador da vida, soprou nele a vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, o que é uma alma? O que é uma alma? Segundo a Bíblia, um ser. Eu sou uma alma. Vocês já viram, às vezes na rádio, os narradores lá, narrando um jogo de futebol, dizem assim, ó, hoje no estádio tem 60 mil almas, 60 mil pessoas. Alma é uma pessoa. O homem passou a ser uma alma vivente. De onde veio o fôlego de vida? De onde veio? De Deus, o originador da vida, da usina. Assim como o Kelvin desligou a luz lá, quando nós morremos, simplesmente é desligada a ligação que há entre nós e Deus. Simplesmente, essa é a verdade que a Bíblia apresenta. Essa é a verdade. É desligada, como um cordão umbilical que é cortado, assim é desligado a corrente da vida que sai de Deus, da usina lá do Itaipu, assim como as lâmpadas foram apagadas, é desligado. Não desincorpora nada daqui. É mentira quando alguém disser isso para você. É mentira. É o diabo pregando uma mentira para você. Portanto, não dê ouvido para as mentiras de Satanás. Então, a morte continua danosa e dolorida, como era antes e é agora, desligando os filhos de Deus da corrente da vida. E então, Antônio, ficamos sem esperança? Eu quero voltar para esta meditação aqui, e o autor coloca assim: a morte continua a sua marcha, apagando sorrisos, silenciando vozes, interrompendo sonhos, separando amigos e familiares. Essa é a morte. Ela escolhe suas vítimas sem levar em consideração a idade, a raça, a cor ou a condição social. Todos nós temos uma certeza: iremos morrer. O apóstolo Paulo enfatizou essa certeza em sua primeira carta aos cristãos de Corinto. Eles precisavam ter a segurança da ressurreição. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 20. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz ali. 1 Coríntios 15 e o versículo 20. 1 Coríntios 15 e o versículo 20. Aqui Paulo está falando de Cristo, e ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, se Cristo ressuscitou, no verso 17 ele diz assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança. E o capítulo 15, verso 26 diz assim, ó: o último inimigo a ser destruído por Cristo será a morte. A morte é a nossa inimiga hoje, mas há uma certeza na palavra de Deus: ela será destruída. Ela será destruída. Queridos irmãos, eu quero ainda usar a meditação aqui, porque o autor ele vai aprofundando e ele diz assim: virá o dia em que por entre as oscilações da terra, o clarão do relâmpago e o estrondo do trovão, a voz do Filho de Deus chamará os santos que dormem. Os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem, viverão. Pessoas de toda a nação, tribo, língua e povo, vêm do cárcere da morte, revestidos de glória imortal, e clamando: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? É assim que a morte deixará
de significar uma tragédia absoluta. Um dia será cumprida a palavra que está escrita: o Senhor destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará dos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. João, o apóstolo João, capítulo 14 de Apocalipse 13, ele diz que João viu as realizações dos que morreram e que as suas ações o acompanharam para o dia do juízo, onde Deus trará a juízo todas as coisas. Pela graça de Deus, o apóstolo João e o autor nos desafiam a continuarmos firmes, estáveis e dedicados. Celebremos a vida, não a morte. Ela não nos tornará seus prisioneiros para sempre. Ela não nos tornará seus prisioneiros para sempre. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vamos ver o que nos diz aqui. O apóstolo Paulo, vendo muitas pessoas que sofriam com esse tema, com relação a esse assunto, o assunto da morte, 4, 13 a 18, ele escreve sobre a situação dos mortos. E ele diz assim: irmãos, não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Veja, ele não está dizendo que não é para nós ficarmos tristes, mas é para nós não ficarmos tristes como os que não têm esperança. Um dia, eu ouvi um relato de uma pessoa amiga minha, muito amigo, e ele foi no velório de um familiar. Eu contei essa história um outro dia aqui. E as irmãs eram todas inimigas. E aquele dia, ao se encontrarem em cima do caixão, duas delas gritavam desesperadas: pai, acorda só uma vez para me perdoar. Só uma vez para me perdoar. Que triste. O pai não podia fazer mais nada. Que triste. O apóstolo Paulo diz: eu não quero que vocês ficam tristes como os demais que não têm esperança. Nós podemos nos entristecer e chorar. Nós podemos nos entristecer e chorar. Marta e Maria choraram quando Lázaro morreu. Jesus não as repreendeu, chamou-as com amor. Chorou quando viu também aquela cena de tristeza e as pessoas, os traidores que ali estavam chorando, mas da boca para fora porque não sentiam nada. Chorou porque viu quantos não aceitariam Cristo e perderiam a vida para sempre. Não chorou por Lázaro, porque Lázaro ele o ressuscitaria. Mas chorou pelas pessoas que estavam ali, triste também. Mas não repreendeu Marta e Maria naquela situação. Pois, o apóstolo Paulo continua: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum iremos para o céu antes dos que estão mortos. Irmãos, nós devemos ter firmeza nesta mensagem. Há muitos que estão dizendo que a pessoa que morre, uns pregam que a pessoa que morre, o corpo fica aqui, mas a alma já vai para a glória, para o céu, para receber a recompensa. Isso é mentira. Mentira. Não tem alma que desincorpora de ti coisa nenhuma. Essa é uma pregação satânica. Nós precisamos ter convicção dessa verdade. Quando morremos, nós morremos e a morte é dolorosa. Nossos queridos são enterrados ali. É desligado, assim como foi desligada a luz, é desligada a vida, simplesmente que saía de Deus. A vida, nós estamos ligados em Deus pela vida, e quando morremos é desligada a vida. É desligada, não sai nada de nós. Alma nenhuma vai para o céu ou para o inferno. É uma mentira. As pessoas usam a parábola do rico e do Lázaro para dizer
que prova que há um lugar para onde as almas vão. Os maus vão para o inferno, os bons vão para o céu. Isso não é verdade. Leia a parábola, compreenda a parábola. Jesus estava contando outra coisa quando contou essa parábola. Outros usam aquele texto de Apocalipse, se não me engano é 13 ou 6, que diz que as almas dos mortos estavam clamando. O mesmo texto é citado lá em Gênesis, quando Cristo fala com Caim a respeito de Abel. Ele diz: o sangue de Abel está clamando. É porque chega a tudo, nada é escondido de Deus. E quando as pessoas morrem, Deus sabe o que está acontecendo. Não tem alma que saiu, subiu ou desceu. O apóstolo Paulo continua aqui: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Essa é a verdade. Aqui está a verdade. Essa é a verdade. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esta é a verdade. Quando Cristo falou para Marta e Maria sobre Lázaro, que Lázaro estava dormindo, quando Cristo foi ressuscitar a filha de Jairo, é isso? Ele disse que ela estava dormindo. Quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, ele disse que ele estava dormindo. Dormindo nesse sentido é um estado de inconsciência, você não sabe o que está acontecendo. Mas nada sai de ti para lugar nenhum. Veja, se isso fosse verdade, quando Cristo chegou em frente ao túmulo de Lázaro, provavelmente se isso fosse verdade, que desincorpora alguma coisa de ti, Cristo teria que ter dito para Lázaro: a alma de Lázaro desce do céu e incorpora em Lázaro. Cristo disse isso? Não, Lázaro estava de frente com a vida, que era Jesus. Cristo, quando falou dele, disse: eu sou a ressurreição e a vida. E Lázaro agora estava de frente com a vida. Se Lázaro estivesse no céu e Cristo o trouxesse para viver nessa terra de novo, sofrer e morrer, Cristo seria um ser cruel. E Cristo não era. Quando Cristo ressuscita Lázaro, ele devolve a vida para Lázaro que estava nele. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21, ele diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós vivemos com Cristo, poderemos até morrer, se Cristo não vier antes, mas não morreremos em desespero. Nós teremos a certeza da ressurreição e do reencontro com Cristo. Esta é a verdade. Ele prometeu que vai voltar, e quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos que morreram salvos em Cristo, que aceitaram Cristo. Portanto, irmãos, se alguém disser para você que está nos assistindo em casa aí: a igreja adventista diz que você é salvo por guardar os mandamentos ou guardar o sábado, isso é uma mentira. Mentira. Você é salvo se aceitar Cristo como teu Salvador. Essa é a verdade. E agora, quando você aceita Cristo como teu Salvador pessoal, você vive como um salvo. E um salvo vive obras de um salvo. Quais são as obras de um salvo? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Um salvo faz as obras de um salvo. Um salvo é obediente aos mandamentos. Um salvo olha para a lei de Deus dos 10 mandamentos, não como um meio de salvação, mas ele olha como o reflexo do caráter de Deus, e aquilo que ele quer nos mostrar, que nós não devemos fazer ou fazer,
como cristãos que somos, para não sofrermos e para vivermos a vida eterna. O apóstolo Paulo ainda, ele diz em Gálatas 2:20, abra aí, Gálatas 2:20, mais um texto. Gálatas 2:20, vamos ver o que ele nos diz aqui. Gálatas 2:20, verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como filho de Deus, agora eu vivo pela fé. E se perecer ou se morrer, morri com a certeza da salvação em Cristo. A Bíblia relata em Hebreus 11 a trajetória de muitos heróis que viveram e aguardavam o Messias, mas não alcançaram a promessa. E estão no pó da terra, aguardando. E o apóstolo Paulo menciona que eles não receberam a recompensa antes e estão aguardando para receber conosco. Como pois diríamos que quando a pessoa vai para a glória recebe a recompensa? Se em Hebreus 11 diz que eles não receberam a recompensa e estão aguardando para receber conosco. Que nós possamos fazer o devido preparo para estar com Cristo assim que Ele vier, para irmos morar com Ele. E Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, Desejado de Todas as Nações, esse livro eu recomendo para você, adquira, leia-o. Desejado de Todas as Nações, página 528, ela diz assim: a todos quantos estão buscando sentir a mão guiadora de Deus, o momento do maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o Senhor, trazendo divino auxílio. Olharão para trás com reconhecimento a parte mais sombria do caminho que percorreram. Assim, sabe o Senhor livrar os seus filhos nas horas das tentações e do sofrimento. De toda a tentação e de toda a prova, tirá-los-á com mais firme fé e mais rica experiência. De toda a tentação e de toda a prova, tirá-los-á com mais rica fé e experiência. O salmista Davi, no Salmo 23, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Se um familiar meu vier a tombar na trajetória, na peregrinação dessa vida, saiba, o Senhor estará com você. O Senhor estará com você. Ele não te desamparará. Ele não te deixará sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Queridos irmãos, eu quero nesta noite deixar como mensagem que quando perdemos um familiar, um amigo, sofremos, choramos. Ao irmos consolar, nunca deveríamos dizer não chore. Nós não sabemos o que ele está passando. Chore sim. O momento é doloroso sim. A morte é uma cirurgia sem anestesia. Ela é dolorosa sim. A realidade da morte é dura. Ela vem ceifando os filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus destruirá a morte. Quando Ele vier para buscar os seus filhos, essa é a promessa. Ele destruirá a morte e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá mais. Nem mais dor, nem sofrimento. O apóstolo Paulo diz que é para nós nos consolarmos com essas palavras. E é com elas que eu encerro. Que Deus conforte a cada um de vocês que já perderam um familiar. Se por um acaso passarem por isso um dia, que Deus traga conforto para você. Conforte os seus amigos também na hora da necessidade.
Não permita que Satanás continue destruindo com teorias falsas ou ilusões a esperança ou a fé das pessoas. Que Deus te abençoe nesta noite. Amém. Eu quero convidá-los a colocar-se em pé para nós orarmos. Pai nosso, grande e maravilhoso Deus que está no céu, santificado seja o teu nome. Aqui viemos, Senhor, nessa noite para ouvir a tua palavra. Temos certeza que ela falou ao nosso coração. Agora vamos sair daqui, nessa semana ainda desconhecida para nós, o Senhor já conhece, mas nós queremos sair confiantes de que o Senhor está à nossa frente, guiando-nos no caminho, dirigindo-nos em nossos afazeres, no nosso dia a dia, em nossas batalhas que teremos que viver. E se por um acaso, Senhor, alguns de nós tombarmos, que nós não venhamos a perder a esperança, os que ficarmos vivos, possamos nos confortar com a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Assim como Cristo ressuscitou, Ele prometeu que nós, os que morrermos, seremos ressuscitados em Cristo. E nisso nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança que está no Senhor. Senhor, despede-nos com a tua paz, com o teu amor, em nome de Jesus. Amém.